Fala, apaixonáticos, apaixonáticas e demais cineespectadores. Então, recentemente assisti um filme na Netflix que estava na minha lista há muitos anos e após assistir esse filme, me veio uma questão na cabeça. Até onde a gente pode ir na questão do erotismo e da sensualidade antes que se transforme em pornografia. E é uma questão muito interessante porque o filme em questão foi muito aclamado tanto pelo público quanto pela crítica. Mas antes de conversar sobre isso, claro, esse vídeo mais uma vez é um oferecimento do meu curso de Crítica de Cinema, eu, Pedro Santana, aqui do canal Hot da Crítica. Estou com um curso online na Hotmart de 20 aulas que te ensina o que é uma crítica de cinema, como fazer a análise de um filme e também como produzir uma crítica de cinema. E claro, se você entrar no curso até o dia 16 de março, sábado, você vai ter acesso a um estudo de caso exclusivo só para a primeira turma. Então quem já se inscreveu no curso não precisa se preocupar de estar participando dessa discussão. E você que vai me ajudar também a definir qual vai ser esse estudo de caso. Então não perca essa oportunidade e também utilize o cupom faculdade para ter 20% de desconto no curso, que já é bem barato. Mas enfim, então qual que é o filme em questão? É um filme dirigido pelo diretor Park Chan-wook, diretor de Old Boy, um filme chamado Agassi ou The Handmaiden, ou A Criada. Então é um filme sul-coreano que trata com personagens sul-coreanos e japoneses, ou meio que um misto entre os dois. E realmente foi muito interessante porque é um filme longo, um filme que tem uma estrutura narrativa pouco convencional, me lembrou um pouquinho até alguns trabalhos do Akira Kurosawa, como por exemplo em Rashomon, que inclusive estou devendo de revisitar há alguns anos também, mas enfim, porque ele vai mudando sua perspectiva ao longo da narrativa, ao acompanhar personagens diferentes, vai te dando várias viradas ao longo do caminho que sempre te deixam se perguntando o que está acontecendo ali exatamente, quem que está certo, quem que está errado, quem que está enganando quem. Então é um filme bastante interessante, mas tem um elemento dele que me chamou bastante atenção a primeira vez que eu o vi, que foi a questão do erotismo e da sensualidade. Realmente esse filme ele é bastante explícito, assim, é um filme que é realmente 18 anos, na minha opinião, passa, por exemplo, bem acima do que é mostrado em Game of Thrones, por exemplo, que já é algo conhecido por bastante a explicitude. E realmente eu fiquei pensando até que ponto isso era a favor do filme e até que ponto isso tirava um pouco dele por conta do desconforto que se aproximava quase de pornografia. Mas a questão que eu cheguei é que esse filme ele utiliza do imaginário do espectador e do erotismo para te dar vários desvios aí na sua percepção, e ele utiliza isso quase como um mágico, utiliza distrações. E é muito interessante como é que às vezes o diretor Park Chan-wook ele utiliza isso para fator de choque, às vezes utiliza isso para te levar para uma direção que você não estava esperando e finalmente para fazer um contraste entre o que é uma sexualidade saudável dentro da narrativa e o que é o abuso. Então realmente a sexualidade permeia toda a história e ela fica como um ponto principal porque talvez seja a temática principal sendo abordada aqui pelo Park Chan-wook, não somente do relacionamento e da sexualidade dentro do relacionamento, mas também de como a visão da sexualidade por terceiros pode ser explorada e pode ser utilizada de forma abusiva em contraste a uma visão um pouco mais saudável, e achar essa linha nem sempre é tão preto no branco assim. Então realmente é uma mensagem que acaba sendo bastante impactante, especialmente considerando o que acontece ao longo do filme. Então o Park Chan-wook em geral é um diretor que tem uma característica de te deixar bem chocado, né? Ele faz isso muito bem em Old Boy, por exemplo, e aqui em The Handmaiden não é diferente. Ele utiliza-se de uma abordagem de câmera bem interessante a partir do momento que ela mistura muito bem os elementos objetivos e subjetivos ali de captura. Então temos muitas tomadas em primeira pessoa, muitas tomadas ali em close-up, muitas tomadas estilizadas, mas ao mesmo tempo a gente tem tomadas um pouco mais objetivas, né? A distância, acompanhando a ação como se a gente estivesse num ponto de um terceiro neutro, e a mistura desses dois elementos nos dá uma sensação muito interessante de a gente estar dentro da cabeça dos personagens e ao mesmo tempo a gente estar de fora observando a história, o que é ainda mais agravado pelo fato que a gente tem de fato monólogos internos nesse filme, algo que eu não me lembro de ter visto com tanta frequência assim. A gente tem vários narradores em vários momentos diferentes que realmente trazem monólogos internos em tempo real. Não parece aquela sensação que você tem com narrações tradicionais, que é de uma pessoa contando uma história que já aconteceu. Não, realmente parece que os personagens estão ali contando pra gente as suas emoções através de monólogos internos, como se fosse um livro. E esse filme realmente tem uma estrutura que me lembra bastante a de um livro, na medida que ele tem capítulos e arcos muito bem pontuados, né? A distância entre o primeiro, o segundo e o terceiro ato são bem posicionados através de, inclusive, títulos na tela, e a gente tem ali mudanças sutis entre o acompanhamento dos personagens que a gente vê, por exemplo, no narrativa de Game of Thrones, nos livros, não no filme, não na série, que a gente tem acompanhamento em primeira pessoa de diversos capítulos, diversos personagens. E realmente essa questão é muito interessante na medida que ela explora também a sexualidade, porque a gente tem nisso vários personagens dando a sua opinião sobre os acontecimentos, da forma como a questão acontecendo, sobre a sua própria perspectiva. Então até realmente o terceiro ato do filme, até a sua conclusão, você não sabe muito bem como delimitar o relacionamento dos personagens,
até que eles mesmos começam a te dar opiniões e começam a te dar visões que começam a encaixar melhor esse quebra-cabeça que está sendo estabelecido. Claro, você tem elementos ali óbvios de atração entre os personagens, de relacionamento entre os personagens, mas você não tem até que ponto isso é uma questão de ingenuidade, de exploração, questão de abuso, e você não tem uma questão de afeição verdadeira entre os protagonistas, se ela existe ou não, você não tem essa questão respondida até o verdadeiro final do filme. Então é muito interessante ver que o Park ele consegue brincar com essa questão através da exploração de temas que são bem delicados, de temas que são bem explícitos e geralmente você não vê na maioria dos filmes de Hollywood, por exemplo. Você vê um pouquinho isso talvez no cinema francês ou então nos filmes do Lars von Trier, mas não é algo muito usual. Então no filme Azul, a Cor Mais Quente, mas realmente não é algo muito usual. Então isso chama muito a atenção do filme, que ele tem excelentes atuações, realmente que desenvolvem os personagens em múltiplas facetas e te deixam surpreso genuinamente em diversos momentos, especialmente considerando que as sensibilidades asiáticas são um pouquinho diferentes, né? Então às vezes os personagens se comportam de maneiras que você está pouco acostumado a ver, pelo menos como um espectador do ocidente, porque acaba deixando os twists de narrativa ainda mais surpreendentes. E a gente tem um roteiro que tem uma estrutura muito legal na medida que ele mescla uma estrutura que você vê muito em livros e uma estrutura que às vezes é não linear, dentro de uma narrativa que é até bastante linear, assim. Então realmente muito interessante como é que o filme tem uma cronologia que ele respeita a todo o tempo, mas a sua não linearidade na sua estrutura permite que você acompanhe a história sob diversos pontos de vista, como o Akira Kurosawa faz em Rashomon. E, em última instância, a direção do Park Chan-wook, a exploração desses temas através da sexualidade, nos dá uma profundidade muito grande nesse filme e um desconforto ao mesmo tempo, né? Porque você não está acostumado com tanta explicitude, eu nem sei se era necessário você utilizar tanta questão sexual explícita para trazer esse ponto, mas de qualquer forma, da maneira que isso foi realizado, você fica no final com uma sensação de impacto muito profunda, na medida que as imagens elas são ao mesmo tempo artísticas e ao mesmo tempo vulgares. Então é um negócio muito interessante que separa um pouquinho esse filme do que eu consideraria pornográfico, por exemplo, porque não parece que o ato sexual é a finalidade em si mesmo, mostrar isso para o telespectador, mas sim uma questão de exploração dos temas da narrativa, exploração dos relacionamentos humanos. Então, isso é muito interessante, que talvez seja essa a delimitação que diferencia a pornografia de alguma coisa mais artística, que é o objetivo daquilo, de como aquilo está sendo usado. É para explorar temas, é para explorar os personagens, é para explorar a história, ou é só a satisfação sexual em si mesmo? Então acho que no caso de The Handmaiden, fica no primeiro ponto e isso transforma esse filme em algo bem extraordinário. Então se vocês têm curiosidade, realmente assistam a Agatha, The Handmaiden, a criada, está na Netflix, mas não assistam esse filme na sala com seus pais em casa, você morar em casa com seus pais ainda, ou assim, né? Desconfortável. Mas então, se vocês são espectadores, se gostaram do vídeo, clique na marca para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonáticas, vem fazer parte da crítica. Não se esqueçam de clicar aqui para conhecer um pouquinho mais sobre o meu curso e usar o cupom FACULDADE para ter 20% de desconto, entrando até dia 16 de março. Mais uma vez, você tem ali acesso a um estudo de caso exclusivo. Então, esse é o YouTube. Até a próxima.